Bom, boa noite pessoal, eu sou o professor Leandro Cordioli e hoje eu vou conversar com vocês a respeito do justo natural em Aristóteles, especialmente eu vou abordar a Ética Nicômaco no livro 5º, que fala da justiça, no capítulo 7, que fala do justo natural e do justo convencional. Então eu dividi essa apresentação em uma introdução a respeito da justiça e do justo, depois justo natural e justo convencional. Eu vou começar a analisar o texto de Aristóteles do livro 5º, Ética Nicômaco, capítulo 7, em que ele trata o justo natural e o justo convencional. Essa aula normalmente eu faço assim, como eu também estudo a equidade assim, né? Parto da análise do texto do Aristóteles para discutir esses temas. Nessa análise nós vamos ver o problema do justo natural e o justo convencional. Justo natural falha em alguns poucos casos, esse é um problema daqueles que sustentam que existe um justo natural. E existe uma justiça absoluta que vale sempre em todos os casos e outros exemplos. Aí eu vou trazer uma série de exemplos. Essa aula também eu pretendo fazer a partir dos textos de Aristóteles, mas o próprio Aristóteles dá alguns exemplos já. Mas eu pretendo aplicar o nosso direito nos dias de hoje e trazer alguns exemplos da história. Então, para fazer uma introdução a respeito do que seja justiça e justo, eu preciso retomar o conceito de justiça, porque vocês vão ver nas traduções, principalmente nas traduções em português, espanhol, italiano e francês, as traduções da Ética a Nicômaco e das obras aristotélicas para os idiomas latinos, eles acabam traduzindo uma palavra que quer dizer justo, que é o dikaion, por justiça. Então vocês vão ver que em muitas traduções eles falam em justiça natural e justiça convencional. Mas a ideia aqui desse texto, em que eu coloquei algumas inserções em grego do original, é mostrar para vocês que são duas coisas distintas. Uma coisa é a justiça, que é a virtude da justiça, e a outra coisa é o justo, que é o objeto dessa virtude. Então, ali em cima em grego está escrito assim, ó, peri de kaiosine. Tá? Então, sobre a justiça, que é a disposição habitual de caráter a partir da qual os homens praticam o que é justo, ton dikaion, agem justamente e querem o justo, ta dikaia. Então, justiça, ou a virtude da justiça, é a dikaiosine, e o dikaion, ou ta dikaia, que seriam as coisas justas, é o justo, né? As coisas justas, o objeto daquele que quer, que possui a virtude da justiça, a vontade dele é orientada a querer as coisas justas ou a fazer o justo, a praticar os atos de justiça. Então, uma coisa é a virtude, e essa é uma disposição que o ser humano pode desenvolver, né? O hábito da virtude da justiça, como é um hábito bom, é uma qualidade boa de caráter, é uma virtude que se opõe aos vícios da injustiça. E outra coisa é, aquele que possui a virtude da justiça, o que ele quer? Ele quer as coisas justas. Existem duas modalidades de justo, né? Então aquela pessoa que possui a virtude da justiça, que quer se preocupar com as coisas justas, ela deve olhar para duas medidas. A primeira das medidas do que é justo é a própria natureza. Ou seja, tem coisas que são justas independentemente da lei. Mas diz o Aristóteles, tem outras coisas que são justas em virtude de lei. Então, essa distinção entre aquilo que é justo independentemente da lei e aquilo que passa a ser justo a partir de ingressar na lei, a partir de ser positivado pela lei, é a distinção entre o justo natural e o justo convencional. Então, dikaiosine é a virtude da justiça, e o justo natural é aquilo que é certo independentemente da lei, mesmo antes da lei já era certo, ou o justo convencional é o que passa a ser certo a partir do seu ingresso na lei, a partir da sua positivação na lei. O seguinte, o que é justo ocorre seja por natureza ou seja por convenção, diz o Aristóteles. Então, assim, para aproximar esse conceito de vocês, trago um exemplo nos dias atuais. Pense assim, ó, nós devemos dirigir à direita ou à esquerda? Será que uma dessas coisas é justas? Será que é mais justo dirigir pela direita ou será que é mais justo dirigir pela esquerda? Bem, se a gente for pensar em termos de legislação, independentemente da vontade do legislador, devemos regular o trânsito para preservar a nossa segurança e preservar a nossa vida.
Através da ordenação do trânsito a gente alcança esses dois valores. Contudo, se a gente vai dirigir pela mão direita ou se a gente vai dirigir pela mão esquerda, isso depende do legislador, porque, por exemplo, no Brasil, nós dirigimos pela mão direita, né? Nós conduzimos os nossos veículos pela mão direita. Ao mesmo tempo, na Inglaterra, eles conduzem os seus veículos pela mão esquerda, né? O que se chama mão inglesa, inclusive, né? Então, definir qual das duas mãos, a fim de que a gente tenha segurança e proteja a vida e ordene o nosso trânsito, independe do legislador. O legislador deveria, mesmo que ele não quisesse, mesmo que ele não tivesse feito, ele deveria ordenar o trânsito, senão as pessoas vão morrer, senão as pessoas vão bater de frente. Independe da vontade dele que ele legisle a respeito disso, ele deveria fazer. Se ele não legislar, todos nós estaremos em risco. Por outro lado, ele pode escolher que a gente conduza os nossos veículos pela mão direita ou pela mão esquerda. Antes do legislador escolher, é indiferente, tanto que é justo no Brasil dirigir pela direita, justo na Inglaterra dirigir pela mão esquerda, que é a mão inglesa. Logo, não é um mais justo que o outro. Mas depois que o legislador escolheu que se dirija pela mão direita, por exemplo, como no caso do Brasil, aí passa a ser justo, não por natureza, mas por convenção, né? Ou seja, pela positivação dessa regra que determina que conduza o seu veículo à direita, passa então, em virtude da instituição legal da positivação no direito, ser justo que conduzamos os nossos veículos pela mão direita. Bom, vamos começar então o trecho da Ética Nicômaca, o livro 5º, capítulo 7, que o Aristóteles faz a separação entre justo natural e justo convencional. O justo político é de duas maneiras. Uma é natural, physicon, a outra é convencional, nomicon. A justiça natural tem a mesma validade em toda parte, e ninguém está em condições de a aceitar ou a rejeitar. Então, natureza, physis, né, da onde vem a expressão física, né, a ciência física que estuda as leis da natureza. Então, o physicon dikaion, o justo natural, ele, diz Aristóteles, tem a mesma validade em toda parte, e ninguém está em condições de o aceitar ou o rejeitar. Já o justo convencional depende do lugar, né, depende daquilo que o legislador decidiu. Por exemplo, como eu disse, no Brasil, o legislador, o Código de Trânsito Nacional, definiu que a gente deva conduzir os nossos veículos na mão direita. Mas na Inglaterra está decidido lá que foi positivado, até a expressão certa seria, foi positivado, mas foi derivado da lei natural, ele chamaria por determinação. Então, na Inglaterra, está positivado pelo legislador que se dirija na mão esquerda, na mão inglesa. Seguindo aqui, a respeito da justiça convencional, é indiferente se no princípio admite diversos modos de formulação, mas uma vez estabelecido o seu conteúdo, não é indiferente. É o que acontece com o fato de o resgate de um prisioneiro custar uma mina, ou de se ter de sacrificar uma cabra e não 2 ovelhas, e em geral com tudo quanto respeita à legislação de casos particulares, como o sacrifício para brasidas, e finalmente com tudo que tem natureza de um decreto. O Aristóteles está dizendo aqui que os exemplos dele, ele dá 3 exemplos, né? Então, a questão do resgate de um prisioneiro custar uma mina, ou de se sacrificar uma cabra ou 2 ovelhas, que seriam sacrifícios religiosos, né? Ou sacrificar em honra a Brasidas, que era um herói helênico. Então, que eles, para honrar esse herói, eles faziam sacrifícios públicos. Então, que o Aristóteles diz, por convenção, o legislador pode adotar que a gente sacrifique aos deuses ou uma cabra, ou 2 ovelhas, ou na hora em que tiver que pagar o resgate por um prisioneiro, né, de guerra, por exemplo, se pague uma mina, ou o tanto que deve ser sacrificado para brasidas. Trazendo para os nossos dias de hoje, é o exemplo que eu já dei para vocês, que a gente deva fixar uma mão para a gente guiar o nosso veículo,
isso independe do legislador. Agora, se a gente vai dirigir pela mão direita ou pela mão esquerda, antes do legislador positivar, era indiferente. Mas depois que o legislador colocou na lei, aí a gente deve seguir o que está preconizado na lei, né? Então, alguns pensam que a justiça é por convenção, porque o que é por natureza é imutável e tem o mesmo poder em toda parte. Por exemplo, o fogo arde aqui e na Pérsia. Por outro lado, vem a justiça sempre a alterar-se. E isto não se passa absolutamente assim, mas admite algumas determinações. Ou seja, se existe essa questão do justo natural que independe da vontade do legislador, como é que fica então a justiça? Porque parece que a gente olha as obras, as ações da justiça e olha o que a lei preconiza e vê que algumas vezes isso é diferente e que o certo a fazer falha. Assim, se a gente pegar uma regra geral, por exemplo, devolva os empréstimos que você recebeu, isso pode falhar algumas vezes. Às vezes você não deve devolver os empréstimos que você recebeu. Como é que fica, então? A justiça, ela varia sempre ou ela é sempre da mesma forma? Bom, a resposta do Aristóteles, que nem ele diz, existe uma justiça natural, mas ela não é sempre da mesma forma. Ela é geralmente da mesma forma. As coisas humanas podem falhar em algumas exceções. É o caso, por exemplo, que nem a gente viu da equidade, né, que exatamente opera nas exceções da justiça. Então, o justo natural, ele trabalha, justo natural e justo convencional, ele trabalha conjuntamente com a equidade, porque é da natureza das regras que regulam as ações humanas falharem em alguns poucos casos. Da mesma forma, há uma justiça na lei, mas há uma justiça que antecede essa justiça na lei. Há algo que é justo. Esse justo, ele é justo normalmente. Mesmo o justo natural, ele é justo normalmente. O Aristóteles vai explicar aqui para nós. Ou seja, ainda que junto dos deuses a alteração esteja completamente excluída, junto de nós existe algo que, embora seja por natureza, é totalmente alterável. Porém, há ainda sentido para estabelecer a diferença entre ser por natureza e não ser por natureza. Ou seja, né, explicando aqui o nosso amigo Aristóteles, existe o justo natural. Contudo, mesmo o justo natural em alguns poucos casos pode falhar. Segue ele. E é fácil de ver no horizonte do que admite alteração qual é a forma do justo natural, bem como a forma da justiça ou do justo, que embora não se constitua naturalmente, é legal e existe por convenção, ainda que ambas as formas estejam expostas à alteração. De resto, a mesma definição adapta-se a todos os outros domínios da natureza. Então, o Aristóteles chama atenção, em que pese haver o justo natural e esse também poder falhar em alguns poucos casos e haver um justo convencional, que depende, isto sim, da legislação, da sua positivação pelo legislador. Primeiro, vale a pena ainda fazer essa distinção, porque existem algumas coisas que são justas tão somente porque o legislador escolheu, e a partir de então, quem desrespeita pratica uma injustiça. Mas existem outras coisas que são justas independentemente da vontade do legislador e mesmo antes da vontade do legislador. E aí, neste caso, ainda que não fossem positivadas, também haveria justiça e injustiça em relação a elas. Então, vale lembrar aquele exemplo que eu acabei de mencionar, em que aquilo que a gente recebeu emprestado deve ser devolvido. Então, isso é uma regra que vale independentemente da lei. Se você é uma pessoa justa e você recebeu alguma coisa de outra pessoa por um tempo definido ou indefinido, mas que você se obriga a devolver, quando a pessoa pedir de volta ou quando esgotar esse tempo que você pegou emprestado, você, sendo uma pessoa justa, deveria devolver o empréstimo. O Aristóteles vai chamar a atenção que mesmo nesse caso as coisas podem falhar também. Diz ele aqui, a mão direita, por exemplo, é naturalmente a mais forte, ainda que todos nós possamos tornarmos ambidestros. O que ele está querendo dizer? Por natureza, o ser humano ele tem a mão direita como a mais forte,
Mas ainda assim é possível que haja pessoas que sejam ambidestras, que possam usar tanto a mão direita quanto a mão esquerda. Então, a natureza humana, o Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele diz o seguinte: naturas hominis est mutabilis, ou seja, a natureza humana é mutável. Isso não quer dizer que ela esteja em evolução, né? Tipo Darwin, assim, né? Seja uma natureza evolucionista. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele diz, normalmente o ser humano tem 5 dedos, mas em algumas circunstâncias pode nascer alguém que tem 6 dedos. Então, em alguns poucos casos, existe uma regra que é geral, assim, o ser humano tem 5 dedos em cada mão. E, às vezes, alguém nasce com um 6º dedo numa mão, né? Existem exceções na natureza humana. Em alguns poucos casos, a natureza falha nesse sentido. O Tomás de Aquino, ele dá um exemplo aqui que talvez nos interesse. Então esse trecho aqui que eu pensei para vocês é só um parágrafo explicando esse negócio da falha, do comentário à Ética Nicômaco do Aristóteles, no livro 5º, que é o livro da Justiça, capítulo 7, que é do justo natural e do justo convencional. Aliás, lá no comentário aparece justo, não justiça, né? Justo natural e justo convencional, não justiça natural e justiça convencional. Então, diz o Tomás de Aquino, nada parece mais justo que devolver o depósito ao depositante, aquela regra moral que eu havia há pouco mencionado para vocês. Entretanto, se deve devolver a espada ao louco furioso que a exige, ou o dinheiro ao traidor da pátria que o reclama para comprar armas? Evidentemente que não. É justo que você devolva o empréstimo recebido, mas se alguém enlouqueceu, você não deve devolver a espada para essa pessoa, porque ela vai cometer uma injustiça muito grave, vai tirar a vida de alguém. Logo, nesse caso, em que pese, nessas duas hipóteses, haver uma regra que antecede, né, uma regra moral, que é uma regra de justiça natural, uma regra de sensatez, em que se baseia na justiça, diria Tomás de Aquino, inclusive, que preconiza que a gente deva devolver os empréstimos que recebeu. Nessas duas hipóteses, a gente não deveria devolver aquilo que a gente recebeu, erraria fazendo aquilo que é a regra geral. Tomás de Aquino aqui retoma o exemplo platônico. Então, seguindo na leitura de Aristóteles, do livro 5º, capítulo 7, sobre justo natural e justo convencional, e assim, por outro lado, que também as disposições da justiça, quando decretadas por convenção e conveniência, são semelhantes às medidas padrão. De fato, as medidas para o vinho e para os cereais não são as mesmas em toda parte. São maiores, por exemplo, no comércio por atacado, e menores na venda a retalho, no varejo. E o mesmo se passa com as determinações da justiça, que não existem por natureza, mas por decreto humano, pois não são as mesmas em toda parte, tal como nem as constituições dos estados são para todos as mesmas. Isso é interessante em vários pontos. O Aristóteles agora está se referindo à justiça convencional e está dizendo o seguinte, né, o justo convencional, e está dizendo o seguinte, né, então existe o justo por natureza, que independe da vontade do legislador, e aquelas coisas e que normalmente é justo, em alguns poucos casos pode falhar, e existe aquelas coisas que são indiferentes para a moralidade ou para a justiça, mas que depois que o legislador escolhe, se tornam justas por terem sido positivadas pelo legislador. Então, são justas por convenção, na medida que o legislador positivou como lei aquilo. Dirigir pela direita ou dirigir pela esquerda antes do legislador decidir era indiferente. Depois que o legislador decidiu, se torna justo no Brasil dirigir pela direita, na Inglaterra dirigir pela esquerda. Então, o que ele está dizendo aqui é que mesmo o justo convencional, esse, às vezes ainda primeiro, ele varia de lugar para lugar, mas depende ainda da circunstância e ainda tem alguma conexão. Porque nos lugares que se vende alguma coisa por atacado, as medidas são maiores. Nos lugares que se vende alguma coisa por varejo, as medidas são menores. Então, em que pese ainda ter dependendo das circunstâncias, o legislador poder escolher uma coisa ou outra, ainda tem alguma conexão com o que é justo ou injusto. A minha ideia, pelo menos, é deixar essa conexão entre o justo natural e o justo convencional claro em alguns exemplos no final. Seguindo o texto de Aristóteles,
Contudo, há apenas uma única em todo lado, de fato, a melhor de todas. Tal é a Constituição fundada na justiça por natureza. Então, aqui o Aristóteles está falando que existe parte do justo tem a ver com a constituição do lugar, que nem eu falei, né? Se um lugar vende a varejo ou vende atacado, é diferente a medida. O que o Aristóteles falou, parte do que é justo depende se o lugar é, né, um lugar que tem uma modalidade de constituição ou outra modalidade de constituição. Poderia dar um exemplo até, pensando, né, em termos de constituição, que os empréstimos devem ser devolvidos, isso vale em todos os lugares, né? É que nem a chama que queima aqui, queima na Pérsia, né? Ela vale em todos os lugares. Claro que em algumas circunstâncias excepcionais ela pode falhar, e isso é a limitação da regulação das coisas humanas. Contudo, se você tiver em uma sociedade mais egoísta, ou mais capitalista, ou mais oligárquica, né? Que dê um peso maior para a propriedade, a pena para quem não devolve o empréstimo vai ser uma pena mais elevada. Ou se você estiver numa sociedade mais solidária, mais fraterna, em que as pessoas, mais tribal, né, em que as pessoas contam mais umas com as outras, em que são mais amigas, mais próximas, o que acontece? A pena para quem não devolve o empréstimo vai ser menor, ou pode até nem haver uma pena. Então, o que Aristóteles está dizendo assim, né? Existe o justo por natureza e o justo por convenção. O justo por natureza independe da vontade do legislador, independe da lei. O justo por convenção, antes do legislador decidir, é indiferente. Porém, depois que o legislador decidiu, aí passa a ser justo fazer aquilo que ele determinou, tipo dirigir pela mão direita, e injusto desobedecer a regra que ele determinou. Logo, por exemplo, dirigir pela mão esquerda. Só que, mesmo esse dirigir pela mão direita ou dirigir pela mão esquerda, ainda tem a ver com as circunstâncias do lugar. Então, dependendo da constituição daquele lugar, por exemplo, o Brasil tem uma constituição que se baseia como princípio, né, fundamental na dignidade da pessoa humana, e se vocês pegarem o preâmbulo, em uma sociedade tolerante e fraterna. Então, aqui já esses valores sociais, ou né, que a gente chama de justiça social, esses valores que ultrapassam, por exemplo, e que acabam influenciando o próprio direito à propriedade como um limitador, porque existe um direito à propriedade, existe o direito à herança, mas a propriedade deve cumprir a sua função social, que limita o direito à propriedade. Então, numa sociedade fraterna, claro que vai haver uma mitigação, né, vai haver uma diminuição desse direito de propriedade. Em resumo, existe um justo que vale independentemente da vontade do legislador, que é o justo natural, por exemplo, que os empréstimos devem ser devolvidos, e isso vale quase sempre, mas em alguns poucos casos, como no caso de devolver uma espada para o louco furioso, pode falhar. E existe um justo por convenção, ou seja, esse justo por convenção, antes do legislador decidir, você pode fazer aquilo, pode fazer outra coisa, pode fazer qualquer coisa. Pode dirigir pela direita ou dirigir pela esquerda, é indiferente. Mas depois que o legislador decidiu e colocou na lei, criou uma lei que determina que você dirija pela direita, aí você deve obedecer, senão você está praticando uma injustiça. Neste justo por convenção, ele deve ser adaptado às circunstâncias locais. Por exemplo, no crime de homicídio, vai haver uma pena. Que você deva punir o homicídio é justo por natureza, porque a vida é um bem para o ser humano e a gente deveria buscar protegê-la. Contudo, se a gente vai punir esse crime de homicídio com uma pena de 10 anos, 20 anos de prisão, 30 anos de prisão, 40 anos de reclusão, isso depende do legislador. E aí, dependendo do tipo de sociedade, a pena será mais severa ou mais branda. Dependendo da característica da sociedade, a pena por um crime contra o patrimônio será mais branda ou mais severa, dependendo do tipo
de sociedade. E aqui vai haver uma adaptação. Então, existem essas duas modalidades de justo, cada uma com as suas características. Existe o justo por natureza, que independe da vontade do legislador, e aquilo que depende da vontade do legislador. O que o Aristóteles está acrescentando aqui apenas é uma questão um pouquinho mais complicada. É que ele vai sustentar na política que existe um melhor regime, um regime que é melhor em absoluto que todos os outros. Neste caso, o justo natural vai estar presente, mas o justo convencional, segundo essa medida que se adapta de acordo com as circunstâncias, como ele diz, né, onde se vende no atacado, se vende com medidas maiores, no varejo se vende com medidas menores, nesse regime que for absolutamente melhor, né, que for o melhor regime político, a melhor Constituição, dotada dos melhores cidadãos, dos melhores governantes, dos melhores recursos para implementar essas regras políticas, essa Constituição, nessa Constituição o justo convencional também será melhor, né? Será a melhor medida. É um pouquinho complicado. Se vocês compreenderem, pelo menos, que existe o justo natural e o justo convencional, que o justo por natureza independe da vontade do legislador e que o justo convencional depende da vontade do legislador, isso já me satisfaz. Segue o Aristóteles aqui. Mas tem de se distinguir um ato injusto efetivamente levado à prática, do sentido geral de injustiça em geral, tal como um ato justo efetivamente praticado, do sentido geral de justiça. Isto é, o sentido geral de injustiça pode ser determinado por natureza ou por decreto. A pessoa pode praticar uma injustiça, seja porque contraria o justo natural, ou seja porque contraria o justo convencional. Deste modo, apenas quando é praticada a injustiça é efetivamente convertida em ato injusto. Mas, enquanto não tiver sido convertida em ato, não se pode falar de ato injusto, mas apenas de injustiça no sentido geral do termo. Aqui eu estava lendo o comentário de Tomás de Aquino, é sensacional. Não sei se vocês se lembram, mas a gente tem um vídeo já disponível a respeito da justiça comutativa e do justo corretivo. Ou melhor, é justiça e igualdade, que eu vou falar do justo distributivo e do justo comutativo. E eu falei naquele vídeo que, para o Aristóteles, o justo corretivo era... O Aristóteles estudava o justo corretivo, ou seja, quando uma troca dava errado, e o juiz incidia nessa troca para corrigir a desigualdade. E o Tomás de Aquino, ele fala em justo comutativo, ou seja, há uma ação de justiça quando as pessoas só trocam, não necessariamente precisa haver uma injustiça para que seja corrigida. Então, quando a pessoa faz um contrato de compra e venda, é uma matéria de justo comutativo por Tomás de Aquino. Quando a pessoa rouba de outra pessoa, é uma matéria de justo corretivo para o Aristóteles, porque o juiz deve entrar nessa situação e devolver aquele que perdeu o que lhe foi tirado injustamente. Então, eu até fui reler o comentário à Ética Nicômaco hoje, exatamente nesse ponto do Tomás de Aquino, e o que o Tomás de Aquino chama a atenção é que para o Aristóteles essa discussão entre a prática da injustiça e o ato injusto, e a injustiça em geral, e a justiça em geral e a prática da justiça e o ato justo faz todo sentido em virtude de que, para o Aristóteles, nas trocas há justo corretivo quando uma injustiça efetivamente foi praticada e aí o juiz deve ir lá e corrigir. Para nós, essa distinção aqui não é tão clara, mas é uma questão da linguagem grega, né, das palavras em grego e da nossa linguagem aqui em Tomás de Aquino. Seguindo, então. O mesmo se passa com a designação de ato de justiça, pois a expressão geral deve ser conduta justa, ou seja, ato justo em sentido estrito. Consiste na correção de um determinado ato injusto praticado. Teremos, pois, de examinar mais tarde cada um destes sentidos em particular, quais são os seus aspectos fundamentais e em que quantidade e a respeito de que situações terão lugar. Então aqui fica bem clara a anotação do Tomás de Aquino. Ó. Ou seja, ato justo em sentido estrito. O que é o ato justo? Em sentido estrito, quando a gente está falando especificamente do ato justo para Aristóteles, a gente está falando na correção de um determinado ato injusto praticado. Né? Então a justiça corretiva que a gente estudou
quando falou da justiça e da igualdade. Bom, aqui termina o texto do Aristóteles. Eu vou só colocar para concluir alguns exemplos que eu acho que vão esclarecer essa distinção que é fundamental a respeito do justo natural e do justo convencional. Então, aqui tem exemplos de Tomás de Aquino. Então, diz o Tomás de Aquino no comentário à Ética a Nicômaco: o mal deve evitar-se, e esse é um princípio geral de justo natural, mas existem outros princípios. Eu peguei todos que ele menciona ali no texto dele. Então, ninguém deve ser agredido injustamente. Independentemente do legislador aceitar ou não essa regra, independentemente de haver uma lei que proíba você de agredir a outra pessoa, você erra ao agredir a outra pessoa injustamente. Logo, mesmo que o legislador não tenha feito isso, se você é uma pessoa boa, o que Aristóteles chamaria de epieikes, né, de equânime, se você é uma pessoa boa, ainda que não houvesse uma lei que proibisse você de agredir a outra pessoa, você não agrediria a outra pessoa injustamente. Não se deve roubar, né? Roubar é tomar do outro. Tomar do outro, por si, já eu acho por definição, é uma injustiça, porque justiça é dar a cada um o seu direito. Tomar o que é do outro é uma injustiça, né? Então não se deve roubar. Aqui ele vai separar dois direitos que são direitos romanos. São justos, né, romanos, que já vinham do direito romano. Então, é exatamente ius naturale e ius gentium. Vocês devem conhecer, se estudam em direito internacional, ius gentium. Então, o direito natural e o direito das gentes. Ele vai dizer que o direito natural e o direito das gentes, do direito romano, ele fica assim, se você fosse estudar na obra aristotélica, onde você deveria colocar, o direito natural e o direito das gentes é uma subdivisão do direito natural, do justo natural. Então, direito natural, a união do homem com a mulher e a criação dos filhos, que o Tomás de Aquino e os romanos diziam que isso o ser humano tinha em comum com os demais animais, né, que compõem a natureza. Então, todos os animais, eles tendem a se juntar o macho e fêmea e criar sua prole. Então, isso seria de direito natural. E de direito das gentes, que aí é próprio do ser humano, não é algo que ele tem em comum com os demais animais não racionais, diz o Tomás de Aquino: os pactos devem ser cumpridos. Então, se você acordou alguma coisa, cumpra aquilo que você acordou. Isso aí, todos os povos, né, o ius gentium, o direito das gentes, o direito dos povos, essa seria uma das regras de direito dos povos, né? Cumpra aquilo que você acordou, independente se é aqui, na China, nos Estados Unidos, se você se comprometeu a fazer alguma coisa, faça. Quando você não faz, você está negando ao outro o que é devido, você está praticando uma injustiça. E os enviados ante os inimigos devem ser protegidos. Então, claro, aqui para nós isso não tem muito sentido, mas na época, na antiguidade, acredito que em tempos de guerra ainda haja. Se você enviar um embaixador ou alguém para fazer um tratado de paz, essa pessoa deve ser respeitada, não é o fato dele ser inimigo e estar no teu território que você vai destruir. Então, isso também é uma regra de direito das gentes, né, já desde muito antigamente. Aqui o Tomás de Aquino é século XIII depois de Cristo, e isso vinha já do direito romano, que quando um inimigo é enviado perante você para negociar uma paz, um tratado de paz, você deve respeitá-lo, não deve usar isso para liquidar com a vida dele. Para encerrar, eu gostaria de colocar um exemplo no direito brasileiro para ficar mais claro. Então, de direito natural, se vocês forem pensar, tem uma regra aqui, ó, o Código Penal, artigo 121, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Será que há direito natural aí ou direito convencional? Será que isso só vale em razão da convenção? Ou seja, antes do legislador definir se você poderia ou não poderia matar, você assassinar alguém, cometer um homicídio, você poderia cometer esse homicídio. Ou melhor dizendo, né, poder está na capacidade física de alguém. Aqui nós estamos falando do dever, né, do que é correto a ser feito. Então, suponhamos, antes do legislador tipificar o crime de homicídio, você deveria ou não deveria matar alguém? Você não deveria matar alguém? Talvez essa fosse a melhor pergunta que eu poderia fazer. Será que você está livre para matar? Mesmo numa regra que nem essa do Código Penal brasileiro, o Tomás de Aquino consideraria que há uma parte dela que é direito natural e uma parte dela que é direito convencional. Ou seja, matar alguém, essa proibição que está esculpida no caput
do artigo 121, né? Vocês conhecem a linguagem do direito penal hoje, ela descreve uma ação, né? Uma conduta, e aí depois ela combina uma pena. É assim que a gente proíbe penalmente, né? Criminalmente, no direito penal moderno. Tirar a vida de alguém, isso é contra o direito natural. Por natureza, isso é errado. A gente viu que Tomás de Aquino, inclusive, reconhece que a gente não deveria nem agredir as outras pessoas. Então, a gente não deveria fazer isso. Nem agredir e menos ainda matar a outra pessoa. Então, matar alguém é uma proibição que deriva do direito natural. Ela é direito natural. Por outro lado, se a pena vai ser de reclusão de 6 a 20 anos, isso depende do legislador. Como eu disse, poderia ser de 10 a 20 anos, de 20 a 30 anos, de 20 a 40 anos, poderia ser pena capital, aí não estou entrando, evidentemente, no mérito e na justiça da pena capital, que é a pena de morte, aí é outro problema, mas o que importa é que o legislador, ele tem parte dessa regra que é por natureza e parte é por convenção. Que ele deva proibir o homicídio intencional é uma questão natural, é uma questão de direito natural. Que a pena que ele vai aplicar, isso é uma questão convencional. É que nem o sacrifício aquele, uma cabra ou 2 ovelhas. Isso vai depender do legislador. Vai ser de 6 a 20 anos ou vai ser de 20 a 30 anos? Isso vai depender do legislador. O que importa é que se alguém, depois que isso foi combinado como pena, praticou o que ali está descrito, o juiz deve aplicar isso que está descrito ali, né, de 6 a 20 anos, não outra coisa. Senão estaria agindo injustamente. Por natureza, isso é injusto. Agora, o quanto será de pena, isso vai depender do legislador. O que importa é que quando for aplicada a punição, se use essa medida que o legislador escolheu. Por outro lado, vale destacar que esse matar alguém, ó, artigo 121 do Código Penal brasileiro, matar alguém, é por natureza. E você poderia, por exemplo, falhar se você criasse o artigo 121 do Código Penal e dissesse matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Bom, de fato essa é uma pena que está proibido matar, não contraria o direito natural e o legislador poderia ter escolhido outra pena ou outra quantidade de anos de reclusão ou coisa parecida. Então, mas em tese não há nada de gravemente injusto nessa regra. Claro que mudada a situação, teríamos que talvez readaptá-la, né? Que nem o próprio Aristóteles e o Tomás de Aquino considera comentando o Aristóteles. Negócio do venda a varejo e venda em atacado. Mas o que interessa é que há uma conexão que eu tinha prometido deixar claro para vocês entre o direito convencional e o direito natural. Porque se a gente for pensar assim, olha, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos, ela cumpre o direito natural, ainda que o legislador pudesse escolher outra pena ou outra quantidade de anos de reclusão para proibir o crime de homicídio. Mas se o legislador colocasse assim, matar alguém, pena, $1 milhão, sei lá, né, 500 mil reais, bom, aí de fato é uma regra que parece estar sendo insensata. Está sendo uma regra injusta, está contrariando o direito natural. Em que sentido? Em que pese ele ter tipificado o crime de homicídio, em que pese ele ter liberdade para estipular a pena em uma modalidade, outra modalidade, em uma quantidade de anos ou outra quantidade de anos, se ele de fato quer punir, quer dissuadir as pessoas de fazer e corrigir a injustiça da pessoa que matou a outra pessoa, ele deve combinar uma punição para a pessoa, não um prêmio. Se ele está premiando, ele está estimulando que a pessoa faça, não que a pessoa não faça. Uma segunda conexão ainda um pouquinho mais tênue, mas também existente, é se ele proibiu uma conduta, não basta que ele comine uma pena. Essa pena deve ser proporcional ao benefício que a pessoa que cometeu o crime obteve com a prática daquele crime. Se a pena for muito insignificante diante do crime cometido, ela não é suficiente para corrigir a injustiça. Então, muitas vezes, vale a pena praticar o crime. E a pessoa que praticou essa injustiça não pode ficar com essa desigualdade que ela gerou. Deve ser devolvida para a vítima, dentro do possível, né? Evidentemente, não se consegue devolver a vida a alguém que foi morto, mas se o que se obteve foi o roubo de alguma coisa, essa coisa deve ser devolvida e deve haver também a incidência de uma punição, né? Como a gente já discutiu, inclusive, na questão da justiça e da igualdade. Então,
Matar alguém é uma proibição de direito natural. Pena, reclusão de 6 a 20 anos, vale por convenção do legislador. Mas o legislador não poderia fazer qualquer coisa exatamente que ele quisesse. Nesse caso aqui, ele não poderia premiar, se ele quer proibir, e não poderia ser uma pena muito branda, se ele realmente quer corrigir essa injustiça. A pena tem que guardar uma proporcionalidade. Com um sistema de penas, que nem eu falei, né, uma economia das penas entre elas, a pena que pune uma agressão deve ser menos severa que a pena que pune um homicídio. E uma pena que pune um impropério verbal, né, uma calúnia, injúria ou difamação, deve ser menos severa ainda do que a que pune a agressão e a que pune o homicídio. Senão perde essa racionalidade, essa economia das penas. E com isso, senhores, eu gostaria de agradecer vocês, desejar uma boa semana e já abro para perguntas. Um abração do professor Leandro Cordioli.